Oi pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma boa semana, que vocês estejam com saúde, assim como todos os seus familiares também. Pessoal, hoje a gente inicia a página 22, veremos a 23 e a 24 também. E a primeira parte fala sobre o sexismo nos museus. Sexismo nos museus. Eu já vou explicar o que essa palavrinha significa. Guerrilla Girls foi um grupo de artistas femininas que denuncia o sexismo nos museus. Sexismo nos museus é a dominação masculina no campo acadêmico da museologia. Então, eram os museus em que existiam mais homens que mulheres. E a gente vai ter uma discussão aqui também sobre a exposição nos museus, que existem muito mais obras de pintores masculinos do que de pintoras. Vocês vão ver, a gente vai fazer esse debate aqui, tá? O grupo participou de uma mostra gráfica no MASP, no Museu de Artes de São Paulo, em 2017. E esse cartaz que vocês têm aí na apostila é uma obra do pintor Ingres, é um pintor francês, e a obra se chama Odalisca. Só que no cartaz ela está com uma cabeça de gorila. E ali tem a porcentagem de participação de pintores e pintoras nos museus e também a quantidade de nus femininos nas obras, que é muito grande. A gente já vai falar sobre isso. A crítica é em relação às mulheres também que expõem nos museus, que a quantidade é muito pequena, mas a quantidade de nus nas obras é enorme. Raramente a gente vê um quadro de nu feminino, um masculino, uma pintura de um nu masculino. Raramente, é muito difícil. Mas, historicamente, isso aí vai depender, é um contexto histórico. Por exemplo, a condição da mulher vem desde há muito tempo de ser mãe e ser dona de casa. Ou seja, a mulher não era para trabalhar fora, não era para ser uma pintora e muito menos uma modelo que se expôsse para ser retratada num quadro, numa obra. Então, isso já era um preconceito que existia. Os nus femininos vêm desde a pré-história. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas a gente viu a Vênus de Willendorf, que é um amuleto pequenininho assim, ele tem 10 centímetros só, é uma esculturazinha de uma mulher nua. É um amuleto de fertilidade, ela tem os seios enormes e as pernas, o quadril, as coxas grandes também, dizendo que ela seria um elemento fértil, que ela seria um amuleto para a fertilidade, para que as mulheres tivessem bastante filhos. Já os nus dos gregos e dos romanos, a questão vem assim: os gregos tinham um ideal de beleza. Os romanos não, eles eram mais figurativos. Mas os nus existiram, tanto nas estátuas gregas quanto nas estátuas romanas, bem como nas pinturas. O que acontecia? Por que eles eram assim? Porque eles não existiam um tabu. Foi os dogmas religiosos que vieram trazer esses tabus. Porque antes eles eram liberais, eles não pensavam se era feio ou se não era. Eles pensaram que era bonito e que eles iam se expressar, mas não de condenar por ser nu ou deixar de ser nu. Então isso, gente, vai depender do contexto histórico em que está inserido. Na cultura dele, a questão aqui unicamente é cultural. Então, os gregos e romanos não existiam
Não existia esse tabu. Já no Brasil, vocês veem que as obras da Anita Malfatti foram extremamente criticadas. A gente já comentou isso na aula passada. Por quê? Foram extremamente criticadas pelo teor das pinturas, pelo estilo das pinturas, mas ela também era a única mulher a participar da Semana de Arte Moderna, sendo que Tarsila do Amaral não participou. O que aconteceu com as obras de Tarsila? Quando Tarsila começa realmente a expor os trabalhos dela, porque Tarsila também vai para a Europa e estuda na Europa e traz as influências da Europa para o Brasil, assim como a Anita. Só que Tarsila já pegou o caminho aberto. Tudo que tinha que ser criticado foi criticado no trabalho da Anita. A Tarsila não, mas a Tarsila ela traz importantes influências das obras europeias. Ela traz influências do cubismo, de Braque e de Picasso, mas a intenção dela não era ser cubista, nem era ser expressionista. O que ela queria era dar uma identidade nacional ao trabalho dela. Ela queria que aparecessem coisas nacionais, coisas do Brasil. Tanto que ela utiliza as cores da bandeira nacional em várias das suas obras, o azul, o verde e o amarelo. E ela faz uma coisa também que se chama repetição de elementos. Na obra A Negra, ela representa uma figura com um pé enorme e uma mão enorme, assim como ela fez no Abapuru. Ou seja, ela se permitia também a liberdade de criação, de repetir os elementos que ela já havia utilizado em outras obras. As pinceladas da Tarsila não eram como as da Anita. As da Tarsila eram mais alisadas. As cores ela sobrepunha umas às outras, mas alisava a pintura. Não ficava as marcas da pincelada como nos trabalhos da Anita. Então, a tinta era bem misturada. Os pincéis provavelmente eram de cerdas mais duras, que dão esse efeito na tela. E dão esse efeito aí muito bem alisado, que a tinta fica muito bem espalhada na tela. Bem diferente dos impressionistas, né? Que tinham aquelas pinceladas bem mais soltas. Pessoal, a conclusão que a gente chega na aula de hoje. A gente falou sobre a condição feminina nos museus, a condição das mulheres participarem nos museus, como isso é contestado até hoje. Vejam que elas foram convidadas em 2017, faz muito pouco tempo. E atualmente eu acredito que existe uma grande quantidade tanto de pintores quanto de pintoras, mas há uma certa resistência da entrada de mulheres nos museus. E isso é uma coisa que vai sendo conquistada aos tempos, e a gente vai conquistar isso através dos tempos. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bimestre. A nossa apostila está quase terminando. E a gente vai chegar ao final do primeiro bimestre. Então, fica para as próximas aulas, o próximo, para terminar, para encerrar esse assunto aqui mesmo. Eu espero que vocês estejam bem, continuem bem, tenham uma boa semana de estudos. Por favor, assistam às nossas aulas, participe, a gente faz com muito carinho para vocês. Eu estou com bastante saudades, desejo para vocês uma ótima semana e a gente se vê daqui mais alguns dias, que isso aí vai passar, com certeza vai passar. Um grande abraço, gente. Tchau para vocês.